Bom dia, estamos ao vivo. Se você quer ser um agente transformador da realidade de outras pessoas, precisa divulgar essa live para o maior número de gente. Oi, Polly, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês amam. Você vai divulgando. Vamos lá. Vocês sabem que eu entro super pontual. E hoje eu vou trazer assim um jogo atrás do jogo. Como é que você vai estar no ambiente certo, de maneira estratégica, para você conseguir aumentar suas vendas sem precisar de muito recurso. No sentido de tá investindo muito em tráfego pago, né? Tá contratando muita gente nesse sentido, mas fazendo o caminho, o direcionamento assertivo. Então já vai divulgando, porque essa live vai ser show de bola. Essa live, de fato, vai fazer com que você selecione os ambientes para que você consiga triplicar as suas vendas, tá? E essa live eu preciso ser bem direta com vocês, que a gente tá indo pro evento. Então vamos sendo agente transformador da realidade de outras pessoas, já impactando a vida dessas outras pessoas, trazendo conteúdo relevante de qualidade que possa, de fato, transformar o negócio, a vida dessa pessoa. Muitas vezes, nesse momento, ela pediu que chegasse a ela conteúdos de maneira assertiva. Ela pediu que, de fato, ela conseguisse ter uma luz para aumentar as vendas dela, porque ela, nesse momento, não tem condições de investir em tráfego, por exemplo, ou ela não tem condições de investir em determinados recursos. E talvez essa live seja a resposta desse movimento dela e você pode ser um instrumento para levar essa resposta. Então, não seja egoísta e divulgue essa live com o maior número de pessoas. Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Oi, Érica. Gente, eu vou ser bem direta nessa live. A gente sabe que os conteúdos que nós estamos trabalhando no sábado, eles são conteúdos de pilares, tá? A gente ensinou aqui como fazer processo, a gente ensinou como estruturar processo, como validar processo. A gente trabalhou aqui pilares de gestão, de liderança. E assim que eu concluir esses pilares, a gente vai começar a convidar nossos mentorados, nossos alunos, nossos experts, tá? Você sabe que o nosso encontro é todos os sábados. Então, se você por algum motivo não assistiu lives anteriores, elas ficam disponíveis para quem está no grupo, tá? O link está na bio, tá? Então é importante, porque toda vez que a gente conclui a live, a gente coloca lá o resumo da live, o mapa mental da live, a gente coloca lá também uma pessoa do nosso time para atender vocês, tá? Eu volto a dizer que toda vez que você se coloca a abrir uma live, por exemplo, eu acredito muito nisso, você tem que agregar conhecimento de fato, sem oba-oba, tá? Você tem que, de fato, agregar, você tem uma responsabilidade sobre o conteúdo que você está gerando. Você tem uma responsabilidade sobre as pessoas que param o seu sábado ou qualquer dia da semana para lhe ouvir. Então, o maior de todos os instrumentos de uma conexão de venda é o servir. Então, já começamos a nossa live, beleza? Vamos lá. Quando a gente pensa como eu posso utilizar o meu ambiente para fazer conexões mais assertivas, para conseguir aumentar o meu número de venda, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é que eu vendendo para aquela pessoa, eu vou agregar na vida dela. O que é que o meu produto ou o meu serviço
tá? Vai agregar, vai contribuir. Oi, Lili. Vai contribuir na vida dela. Então, se você, a partir dessa live, quer conseguir aumentar suas vendas. Oi, Verônica. Se você, a partir dessa live, quer conseguir aumentar suas vendas, se você quer conseguir vender mais para o mesmo cliente, se você quer fidelizar o cliente, Nath, você fala com que propriedade? Hoje, nós temos anos e a nossa saída de cliente é menos de 10%. E uma das nossas empresas, que é onde é a maioria do nosso alicerce, ela é uma empresa bem complexa no sentido de... como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. De saída, né, de cliente, porque é máquina de cartão de crédito. Então, uma pessoa vem, 0,5 menos, a pessoa troca. Isso não acontece na nossa operação. Então, se você quer aprender, fica aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro alicerce que você tem que ter quando quer aumentar as suas vendas é a certeza do que você vai agregar na vida da pessoa. Primeiro ponto. Nath, é assim que você hoje é recorde de venda? É assim. Eu tenho clareza sobre o que os meus produtos e serviços vão agregar na vida dessa pessoa. Por quê? Existe algo anterior à venda em si, à oferta do produto, tá? E esse algo é algo que eu vou usar um termo energético, tá? É algo de uma conexão, onde você tem tanta certeza que o seu produto ou o seu serviço, ele de fato vai impactar a vida daquele outro, que ele de fato vai transformar a vida daquele outro, que aquele outro não tem como, a verdade. E aí eu vou lhe ensinar como, obviamente, vai fazer essa conexão. Mas você já chega com uma propriedade tão grande para conversar com aquela pessoa que ela inevitavelmente se conecta com você. Então, antes da gente chegar na técnica em si, se você pensar, se você tiver claro o seu diferencial, eu falei isso até com o mentorado nosso ontem, no meio de um evento. Eu disse, se você pensar no que de fato o seu produto, ele é diferenciado no sentido do que ele resolve na vida naquela pessoa, você já chega com propriedade. A sua percepção corporal muda, a maneira como você fala muda, a certeza muda. Então, o primeiro passo é você entender se você tem condições, capacidade e respeito pela dor do outro, no sentido pela necessidade do outro de que o seu produto resolve. Se você sabe, porque eu só trabalho com negócios com princípios, se você sabe que o seu produto não resolve aquela dor, não invente de tentar vender, tá? Então, o primeiro ponto é a certeza de que o meu produto resolve aquela dor. A partir disso, tua postura corporal já muda, tua estratégia já muda, a forma como você se comporta já muda. Beleza, eu já sei que o que eu faço vai agregar e melhorar a vida da pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, beleza, eu já sei o que o meu produto resolve, eu já sei o que eu agrego, agora eu vou procurar os ambientes que vão acelerar a venda daquele produto. Os ambientes propícios da venda daquele produto. Então, por exemplo, quando eu for, eu tenho um leque de lugares, eu tenho um leque de eventos, eu tenho um leque de propostas ou de caminhos que eu vou escolher. Como é que eu vou chegar nesse ambiente? Eu vou estudar, eu vou saber quem está ligado naquele ambiente. Quem são as pessoas
que frequentam ou que frequentarão aquele ambiente, se elas têm tendenciosamente dores dos quais eu resolvo. De novo, você não vai ser arroz de festa. Ou seja, qualquer evento é evento. Qualquer oportunidade é oportunidade. Não. Primeira coisa, o que eu resolvo? A segunda coisa, bom dia, Linéia. A primeira coisa é o que eu resolvo. A segunda coisa é quais os ambientes estão propícios para que eu encontre o cliente da dor que eu resolvo. Quem entendeu? Tá? Napoleão Hill, na Lei do Triunfo, ele vai dizer que o ambiente que você está inserido, ele vai ser um potencializador ou ele vai ser o que a gente chama de anti-brand. Por isso a importância de você ter consciência do que você resolve, quais os princípios que lhe movem, porque dependendo do ambiente que você ou sua marca está inserido, pode ser um anti-venda. Deu para entender? Eu posso potencializar através do ambiente o meu brand, o meu posicionamento e aumentar as minhas vendas, inclusive vendendo no ambiente. Ou este ambiente pode despotencializar a minha venda. Vou repetir, porque tá entrando gente. Primeiro, eu ter a consciência, a clareza sobre o que eu resolvo. Primeira coisa. Tá? Segundo, se o ambiente que eu estou é propício, ou seja, o ambiente que eu estou indo, o ambiente que eu estou me propondo estar, ele é facilitador, porque possui as pessoas que têm aquela dor, ou ele é um anti-brand, ou seja, ele é um ambiente que não está alinhado, pode até ter as pessoas que provavelmente eu consiga vender, mas ele não está alinhado com a base do meu produto e do meu serviço. Por exemplo, a Érica, ela trabalha com saúde, ela trabalha na Forever. Então, são produtos de saúde. São produtos onde um dos princípios dela é levar saúde. Outro princípio dela é ajudar pessoas a desenvolverem sua saúde de maneira assertiva e ajudar desde microempresários a desde microempreendedores a grandes empresários a estruturarem suas franquias de maneira assertiva. Então, ela trabalha com liderança, ela trabalha com saúde, uma série de coisas. Dentro do contexto dela, é viável que Érica, como uma líder, ela seja vista, por exemplo, em festas ou em eventos de propagação de cigarro, de bebida, enfim. Vocês entendem que isso é contrassenso? Então, existem eventos que, por mais que vocês sejam chamados, por mais que vocês queiram até ir, talvez, não sei, são anti-brand. Por quê? A partir do momento, e eu falo com o empresário, né? Eu falo com o empreendedor, que você se propõe a colocar a cara na sua marca, a cara do seu produto, a cara naquilo que você faz, você virou uma marca, você virou um embaixador da sua marca, tá? Então, você tem que ter muito cuidado o que você fala, os lugares que você frequenta, como você se comporta, os seus posicionamentos. Porque dependendo da maneira que você se comporta, você pode utilizar esses ambientes para... Ui, meu Deus, bate aqui. Utilizar esses ambientes para aumentar as suas vendas, ou estes ambientes
seja um dificultador das suas vendas. Então, quarto passo, tá? Isso é bem importante entender, gente. Ó, primeiro, o que eu resolvo. Ter muita clareza. Segundo, buscar lugares que o público esteja lá. Ou seja, se eu tenho a convicção do que eu resolvo, eu vou buscar lugares que este público estão. Mas lugares que me elevem. Porque a Érica pode dizer assim, eu trabalho com saúde, então eu vou pra rave, porque lá tem um monte de gente que tá muito loucão lá, sei lá o quê. Então eu vou pra lá, tentar ajudar. Então, vamos ter congruência, porque chega cada coisa no nosso direct que vamos ter congruência. Então, que tenha o mínimo de consciência da solução do meu produto. E, terceiro, entender que eu sou uma marca. Então, se eu sou uma marca, eu preciso me comportar como tal. Eu preciso entender que existem lugares que vão aumentar a minha autoridade e com isso, inevitavelmente, mesmo que não seja naquele lugar, mas eu vou aumentar as minhas vendas. E existem lugares que vão ser contra brand. Por exemplo, vou trazer um exemplo bem conhecido. Tem uma grande pessoa que eu gosto muito dessa pessoa. E eu vi essa pessoa, ela entrou em uma mentoria que não tinha nada a ver com o que ela faz. Aí eu cheguei pra ela e perguntei assim, ô fulana, por que tu entrou nessa mentoria? É uma mentoria específica de um público, não tem nada a ver com você. Ela falou, porque nessa mentoria tá o público que compra de mim. É uma mentoria, inclusive, que tem muita coisa técnica, de uma profissão que não é a dela. Eu disse, putz, peguei. Então, ela se dispôs a pagar 120 mil para estar em um grupo. Se liga só. Porque é o que eu digo a vocês. Não é sobre a figura, o que está sendo feito. É a estratégia das pessoas que chegaram no nível que você quer. Então, ela tem um programa. O programa dela acho que custa 35 mil, se eu não me engano. Onde ela ensina determinadas coisas. Mas ela percebeu que em vez de ela ficar procurando, se ela pagasse 120 mil em uma mentoria, que ela estudou estrategicamente esse público. Gente, pega a visão. Uma coisa é você entrar porque você precisa daquele conhecimento. Outra coisa é você já ter aquele conhecimento e entender estrategicamente. Que é isso que a gente precisa desenvolver aqui. Estrategicamente, que ali é um ambiente propício. Então, ela viu que aquele público ali tinha, sei lá, 100 e poucas pessoas. Ela, ao estudar aquele público, ela percebeu que aquele era um público super alvo para ela. E que ela ali iria fazer no mínimo as 20 vendas. Então, ia conseguir pagar, ia ser um ambiente confortável. Ou seja, em vez de ela investisse, por exemplo, em tráfego, Moisés, em vez de ela investir isso em tráfego, ela foi pro ambiente certo. E eu achei essa estratégia dessa minha amiga, assim, sucesso. Mas, por outro lado, eu também conheço uma estratégia de um outro amigo meu. Presta atenção, essa menina estudou o público dela, ela entendeu o público dela e ela entendeu que esse tipo de ambiente ela vende muito mais. Então, ela entrou em uma mentoria que não tinha nada a ver com o que ela faz. Uma mentoria totalmente nichada para um público específico. Inclusive, tem partes da mentoria que são partes técnicas. E aí, ela entrou para quê? Porque ela viu que ali ela tinha especificamente o público que compra dela. Então, ela disse, beleza, eu paguei 120 mil na mentoria, mas eu vou vender aqui no mínimo uns 20. Porque ela sabia que ali era um ambiente já de confiança. Ela ia estabelecer vínculos que são a base de uma venda high ticket.
Então, foi extremamente sábio. Por outro lado, eu conheço um outro amigo meu que ele entrou, eu acho que ele teve a mesma percepção dela, mas ele entrou, acho que no mínimo, umas 5 mentorias. E ele não tem nem metade do resultado dela. Qual é a diferença entre essa minha amiga, que entendeu o público dela e entrou numa mentoria de 120 mil, e ali eu tenho certeza, e ela já começou, ela vai vender no mínimo umas 20, da diferença desse outro amigo meu, que já entrou acho que em umas 5, eu acho. Só que eu lembre, ele tá em umas 4. Mas com certeza ele já entrou em mais. E ele não tá tendo nem metade do resultado dessa minha amiga. Quem chuta ou quem já tem clareza da diferença de um e do outro? Se basicamente os dois tiveram a mesma estratégia em pagar para ter acesso a um grupo onde o público-alvo, vamos dizer assim, o comprador assíduo, a dor assíduo já estava lá. Qual a diferença entre um e outro? Quem arrisca? Vamos entender. Uma teve clareza, ou seja, estava na frente de batalha. Ela entendeu que aquele nicho compra muito dela. Então, dentre tudo que ela tinha na frente, ela escolheu uma que ela foi como convidada, ela entendeu o contexto das pessoas que estavam lá, que tinha maior acessibilidade, que era mais entrante, que entenderam a necessidade do trabalho dela. E disse, opa, é aqui. Além de ser o meu público ideal, eu tenho facilidade de comunicação nesse ambiente, porque podia ser um grupo que tivesse o público dela, mas que a comunicação com aquele público fosse mais truncada, fosse um grupo mais fechado. Então ela viu, opa, esse grupo tem abertura e tem nível de consciência, bingo. O que o outro tá fazendo? Teve, teoricamente, certeza de que ali tinha público comprante do que ele vende. Mas sabe qual é a diferença dele? Ele não tem clareza sobre o que de fato ele resolve. Ele não tem clareza sobre o público real dele. Ele acha que ele tem que estar a todo momento buscando conhecimento. Ele não tem a clareza que ela tem. Por isso que eu disse a vocês que o pilar principal é você ter a clareza se você pode ou não resolver o problema daquele cliente. Ou daquele possível cliente. Porque ali você parte de um pressuposto. Eu até botei um post ontem, a minha equipe de marketing, que é: eu não me vendo por qualquer preço, porque eu sei o meu valor. Entendeu? Anota essa, Fernanda. Eu não me vendo por qualquer preço, porque eu sei o meu valor. Então, se você tem um problema e eu tenho uma certeza que eu resolvo, eu primeiro preciso me conectar com você e mostrar por A mais B, o Lucas precisava estar nesta live. Porque o que ele me mandou hoje de manhã foi exatamente essa pergunta. Então, eu me conecto com você e digo, olha, eu vou resolver seu problema assim, 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 assim. Então, você entende que os dois têm solução para esses públicos. Os dois. Só que ela, antes de dar o próximo passo, ela entendeu aonde estava o público dela. Beleza. Mas ela não só entendeu, ela foi lá e testou. Você sabe que quando a gente entra na MLS, você pode ir em outras mentorias. E ela é da MLS. Então ela começou a frequentar outras mentorias para entender quais dessas mentorias que tem esse público dela é mais acessível, tem um nível de consciência melhor para que ela venda. Deu para entender?
Enquanto o outro tá atirando para tudo que é lado, porque ele acha que tem um produto maravilhoso. Não que não tem, porque ele tem um produto maravilhoso. E aí o produto maravilhoso dele tem que ser oferecido para todo mundo, ela entendeu aonde ela tem que entrar. E aí você tem que entender qual é o lugar que o seu público tá. Ah, Nath, mas eu vendo maquininha de cartão de crédito, então o meu público tá em tudo que é lugar. Qual é o lugar que está mais propício para lhe receber? Então, por exemplo, quem vende maquininha de crédito é muito mais fácil vender numa lojinha do que vender no supermercado. Mas o supermercado precisa da maquininha e a lojinha também. Então você vai, além de saber onde seu público tá, aonde tá mais fácil de você entrar. Bingo! Podemos acabar essa live aqui. É isso. Então, o que eu resolvo? Eu sou uma marca, eu não preciso estar em tudo que é lugar. Eu preciso entender o meu valor para que o meu valor seja representado na minha marca. Entender onde está o meu público, mas não quer dizer que onde está o meu público é onde eu tenho que estar a todo momento, como eu falei da Érica, né? Porque o público tem um público doente lá na Rave, por exemplo, que a Érica vai estar lá. Né? Esse meu amigo que entrou em 5 mentorias. Não, beleza, o público tá lá. Mas eu preciso entender aonde estão as minhas frutas baixas. E começar a me posicionar. Existem eventos que você não vai vender nada. Mas o simples fato de estar lá, lhe coloca numa posição onde muita gente vai lhe procurar. Entendeu? Onde muita gente vai lhe procurar. Isso vai aumentar a sua autoridade. Porém, quem tá em tudo que é lugar parece arroz de festa. Tá? Então, cuidado com isso. Então, observe o seu ambiente de venda. Desenvolva uma estrutura de comunicação de servir. Presta atenção. Beleza. Vou usar o exemplo dessa minha amiga. Eu já sei qual é o meu público. Eu já sei aonde eu vou vender mais fácil. Porque o meu público tá lá. Tem um nível de consciência já é interessante, já sabe da necessidade da resolução do meu problema. Então, eu vou estar naquele lugar. Beleza. Mas como é que você vai se conectar com esse público? Como é que você vai, de fato, vender assertivamente? Você vai servir. Como assim? Você vai deixar uma comunicação onde você escuta mais do que fala. Entendeu? Você vai estar lá, você já sabe da dor daquele cliente. Você já estudou. Você já sabe que ele precisa do seu negócio. Você já estudou. Quando você for se comunicar, você vai ouvir mais do que falar. E a partir desta escuta, que você já sabe que ele tem aquela necessidade do seu produto, você vai desenvolver a entrega de maneira a servi-lo, mas ao mesmo tempo mostrando a necessidade do teu produto. Como assim, Nath? Por exemplo, você tá lá com o teu cliente. O teu cliente tá dizendo que tem dificuldade de fazer exercício, que tem dificuldade de se alimentar, que tem dificuldade de manter a rotina, que tem uma dificuldade de... Porque a todo momento, comportamentos dele estão te boicotando. A todo momento, comportamentos e crença deles estão dizendo que eles não devem se cuidar, que eles têm coisas mais importantes para fazer. Então, ele vai dizendo que ele até tenta, mas não consegue. Você escuta. E a partir disso, você diz, então, não sei se você conhece, mas eu já tive aí. Começa a conexão. Menino, eu já pesei 120 quilos. Tive problemas sérios de saúde. Negligenciei minha saúde o tempo todo. E por conta disso, eu desenvolvi um passo a passo. Eu tô falando de você mesmo, Cris. O passo a passo de como você, com cuidado com você, com respeito à sua história, com respeito à sua dificuldade, você vai conseguir superar isso. Então, eu tenho uns conteúdos que eu vou te mandar para que você já começar. E aí eu vou te auxiliar. Vai dizer, sério, Cris? Sério.
Olha, deixa eu te dar aqui 3 dicas já para você, um direcionamento para você já começar. Olha, quando você acordar, você faz assim, 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 assim. Ou seja, eu estou dizendo, eu estou reconhecendo a dificuldade dele. Eu estou dizendo o que eu faço sem ser intrusivo, sem dizer, então, compra meu produto porque eu tenho a solução para os seus problemas. Ou igual a Tabajara, seus problemas acabaram. Não é isso, tá? Eu já sabia que ele tinha essa dificuldade. Eu já sabia que eu tinha solução. Eu já sei que ele é um público que eu posso vender, mas eu não vou vender para ele agora. Eu vou mostrar valor e me conectar com ele. E a melhor maneira de se conectar com alguém é ouvindo e servindo a ele de alguma forma. Então eu já entendi qual é a dificuldade daquele meu prospecto. Eu vou agora servi-lo. Eu entendo. Pega a visão, Cris. Eu entendo a sua dificuldade, porque eu já tive aí. Mas deixa eu te dizer. Faz assim, assim e assim, que você já vai ver uma melhora significativa. E aí faz o seguinte. Deixa eu pegar teu número, porque eu vou te ajudar. Pelo menos nesses primeiros dias de início. Entendeu? Aí quando você acompanhar ele 2, 3 dias, ele vai ver que você se importa. Que você está agregando valor na vida dele. E inevitavelmente ele vai querer caminhar com você. Eu dou minha cara a tapa. Então, o processo de uma venda, que para quem não quer investir em tráfego, enfim, é um processo de uma estrutura de comunicação clara. Bingo! Vou repetir. O processo... mas isso tem que ter estratégia, tá, Cris? Depois a gente conversa sobre isso. Mas isso tem que ser... É como eu falei, é uma comunicação clara e estratégia. Senão a gente serve. Tá? Então, ok. Porque senão a gente também perde o valor. Tá? Porque tudo que também é muito fácil, a pessoa não vê valor naquilo. Uma coisa é eu iniciar agregando valor na sua vida e você ter resultado. Ou seja, eu já provei que o meu produto, ele é bom, que eu resolvo o seu problema, mas que você precisa me honrar também. Entendeu? Então, se você tem condições de me honrar, por que você não está me honrando? Porque você não está vendo valor em mim. Porque eu estou sempre disponível. Eu tenho que estar acessível, mas não disponível. Porque o seu tempo custa dinheiro. Entendeu? Então a gente pode servir sim. A gente tem que servir sim. Mas a gente também tem que saber até onde eu tenho valor naquela estratégia. Porque uma coisa é eu fazer beneficência. É outra coisa. Né? Eu ir lá na Lagoinha ou qualquer outra igreja servir. Eu ir para uma pessoa que eu sei que não tem condições de pagar o meu serviço e eu ir contribuir na vida dela. Eu tenho claro que ali é um projeto beneficente. Outra coisa é eu estar servindo, sabendo que aquele público é um público comprador, que tem condições de pagar os meus serviços, que eu já comprovei no primeiro momento que eu tenho capacidade e essa pessoa opta por continuar gratuitamente. Aí eu tô pronto. Eu tô num processo de contravenda. Ou seja, as pessoas só chegam até mim se for de graça. Entendeu? Então, vamos entender isso. Eu preciso entender que venda é uma comunicação clara, estratégica e emocional. Clara, o que eu vendo, o que eu resolvo.
estratégica. Está no ambiente certo. Quais são os ambientes certos? Eu estudo aonde eu vou estar. Se aquele ambiente me vende ou não. E como é que eu sei que é o ambiente certo? Porque eu tenho clareza quem é o público do problema que eu resolvo. Então, antes de ir para qualquer ambiente, eu estudo aquele público. Tá? Porque quem tem muito acesso, mas para dentro você pegar um diamante e colocar numa caixa suja, não adianta. Então, você tem que entender que o que você vende, o seu serviço, o seu produto é valioso. Como é que você sabe que o seu... Não interessa se você vende água. Como é que você sabe que o seu produto é valioso? Se você sabe o que você resolve. Você tem clareza sobre o que você resolve. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem clareza do que você resolve, você não se vende por qualquer preço. Você tem valor para aquela pessoa que tem o seu problema. Gente, isso é tão importante entender. Porque uma coisa é assim, ó. Eu vendo água. Outra coisa é eu dizer assim, eu vendo fonte de vida. Se você adquirir o meu produto, você terá longevidade, uma pele saudável, terá sonos tranquilos e aumentará a sua produtividade. Isso tudo a água faz, gente. Entendeu? Você sabe o seu valor. Tu acha que tu vai vender, tu vai comprar água para matar sede ou para ficar com a pele mais bonita, o cabelo mais hidratado, ter mais produtividade? Você sabe o seu valor. Aí você vai vender o seu produto no sinal ou você vai buscar um aeroporto, um evento com uma água com o nomezinho dentro, um negocinho lá. Então, não é sobre... É tudo isso que eu tô falando. É você escolher os ambientes que você vai vender o seu produto, porque você sabe que aquele cliente necessita da sua solução, porém, não é simplesmente vender. É ouvir a necessidade do cliente, servi-lo para que ele tenha uma provinha, para que ele sinta o gostinho da sua solução e dizer, olha... Se você quer caminhar comigo. Eu fiz isso com um dos nossos mentorados, o Lucas. O Lucas me procurou, porque eu tenho, graças a Deus, resultados expressivos. E aí ele conversando comigo, totalmente despretensioso, até porque ele já faz parte de um outro programa que estrutura a mentoria. E aí eu falei, olha, então, de tudo que você falou... A tua comunicação tá errada. Tipo assim, você não é mais um vendedor. Você é uma pessoa que ajuda pessoas a venderem muito mais do que 30% a mais, sem ela precisar mudar em nada a estrutura dela. Com os mesmos vendedores, sem tráfego pago e sem fruta baixa. Você ensina o cara... Os vendedores dele a ser caçador. E aí, nessa intervenção, inclusive, ele botou lá num grupo de mentoria, ele vendeu 2 mentorias. Só com esse discurso, meu. Então, esse discurso vem da onde? Da clareza do que eu resolvo. A partir da clareza do que eu resolvo, eu não vou atirar para tudo que é lado. Eu vou ser direta aonde eu vou estar. Por quê? Porque eu sei o que eu resolvo e eu sou uma marca. E dependendo dos ambientes que eu estou, eu desvendo. Tá? Terceiro, eu vou me comunicar, ou seja, eu vou me relacionar, eu vou ouvir. A partir do que eu vou ouvir, eu vou mostrar valor ao cliente, eu vou trazer a solução ao cliente, eu vou me colocar a serviço do cliente. Mas para a vida toda, não. Ele sentir a mudança do meu produto
do meu serviço. Então, por exemplo, eu, Nathalie, entro numa call, uma pessoa de 1 hora, e eu literalmente estou 1 hora para a pessoa. E aí eu entrego diversas soluções de ecossistema para ele já sair. Ui, meu Deus. Para ele já sair daquele encontro com resultado. Qual é a percepção que ele tem? Não paguei nada, ela me serviu, de fato eu tenho estratégias, ela tem know-how, ela sabe o que está fazendo. Por que não seguir com ela? Se ela tem um passo a passo. Ela não faz pitch de venda. Então, decisão minha. Então, ele sente o gostinho do que é caminhar comigo. Quem tá pegando a visão? Eu quero saber aí quem tá nos... Putz! Quem tá pegando a visão? Traz o teu negócio. Eu quero conversar com vocês. Eu quero que vocês me digam quem tá pegando a visão. Cristiano, Lucélia, Natanael, Simone, Fernanda. Quem tá pegando a visão? Tá? Tá. Então vamos lá. Além disso, quando você tá nesses eventos, que você se faz ver, que vocês colocam a serviço, você encontra outros empresários, você encontra outras pessoas que você vai entender que às vezes a comunicação que você está fazendo não está clara. Nath, como é que eu sei disso? Quando a pessoa continua perguntando o que você faz. Qual é o problema que você resolve? Você não sabe, em 10 segundos, explicar exatamente a tua solução. Vamos testar fazer isso? Por exemplo, eu, Nathalie, sou mentora de negócios, especialista em ecossistema com múltiplas fontes de renda. Eu estruturo o seu modelo de negócio de maneira assertiva para que você, em menos de 60 dias, consiga já ter múltiplas fontes de renda com acompanhamento técnico de consultoras especializadas e encontros quinzenais comigo. Menos de 10 segundos. 20 segundos. Então, hoje já passaram por mim pessoas e ecossistemas que provavelmente você já viu. Trabalho dentro do ecossistema da PagSeguro, Grupo Stone, Mercado Pago. Estruturo e ajudo pessoas como Rogério Pena e tantos outros a terem múltiplas fontes de renda. Já passaram por mim mais de 700 empresas e 17 mil pessoas. Então, hoje, eu consigo apenas no ouvir saber o gargalo da tua empresa e como eu posso solucionar esse gargalo de maneira assertiva e prática. Menos de 20 segundos. Se você não tem dessa forma o que você resolve, como você resolve, em quanto tempo, seu pitch tá ruim. Simples assim. E é uma coisa que você tem que estar sempre validando. E como é que você valida? Ouvindo a sua taxa de conversão. Na sua conversa, você tá... Aí entra o que eu falei para vocês, os KPIs, os indicadores de resultado. Quando você entra nas reuniões, ou quando você começa a conversar com o cliente, você converte mais ou converte menos? Lembra que venda é comunicação, estratégia e emoção. São os 3 pilares de uma venda. Algum desses 3 pilares está ruim. E todos têm como base a comunicação. E a comunicação não é só falar, é ouvir também. Então, a todo momento você tem que estar calibrando. E como é que você calibra? Estando em lugares como esse e ouvindo como pessoa, e estando atento, né? Por exemplo, eu entendi a estratégia dessa minha amiga. Por quê? Porque eu ouvi a estratégia dela e fui interpretar o que ela estava fazendo. Tá? Então, é importante
que se você entender que venda é comunicação, estratégia e emoção, entender que o primeiro passo para você ser uma máquina de venda é ter clareza sobre o que você resolve e se conectar com o público certo. E a melhor maneira de você se comunicar com o público certo é gerar um network assertivo, estar em ambientes que esse público esteja, mas ambientes estudados. Não é qualquer ambiente. São ambientes que você estuda esse ambiente para saber se esse ambiente, por mais que o público esteja lá, ele tem entrante. Aí você se coloca lá. Mas você não se coloca de qualquer forma. Como, tome aqui meu cartão, eu tenho solução do seu problema. Minha gente, isso é ridículo. Tome aqui o meu cartão. Então, não. Você se coloca no primeiro contato para ouvir, que ouvir é uma forma de servir, e servi-lo. E nesse servi-lo você já pega o contato, você já entra na comunicação, você já dispara gatilhos importantes. E aí, inevitavelmente, você vende. Hoje, a minha taxa de conversão é mais de 80%. Por quê? Porque eu faço exatamente isso que eu estou ensinando a vocês. Eu sirvo tanto nas minhas reuniões que é inevitável a pessoa não comprar de mim. E eu só estou nos ambientes certos. Ontem mesmo eu tive 2 eventos. O do nosso querido Rogério Pena, está dentro do nosso grupo de mentoria. Lindo evento. Era um evento específico para dentista. Todo mundo sabe que eu não sou dentista. Mas eu fui honrá-lo. E por conta disso, já chegaram mentorado, porque viu que a mentora honra os seus mentorados. Foi estratégico, Nath? Não. Mas eu já tenho essa ideia pré-estabelecida. Depois eu fui para o evento, corri, porque eu ia receber um prêmio, depois eu até mostrar a vocês, da minha querida amiga Kênia. Ali tinha muitos prospectos. Mas eu já fui para receber um prêmio que já me colocou no lugar de autoridade. E aí, inevitavelmente, a minha assessora que foi comigo já marcou uma série de call de vendas. Então, eu tive 2 eventos, passei acho que umas 2 horas em cada evento. Não fiquei o dia todo. Já vou novamente. Vou passar novamente umas 2 horas em cada evento. Então, assim, é ser estratégico. Então, eu sei o que valida esse meu próximo passo. É saber que tá dando certo. E o que valida? Os meus KPIs. Ou seja, quando eu estou nesses lugares, eu tenho muitas reuniões agendadas? Sim. Então, ok, tá validado. Dentro dessas reuniões agendadas, são de curiosos? Ou eu consigo converter? Eu consigo converter. Então, acabou. É isso que você tem que fazer. Insights dessa live. Vou só deixar o resumo. Primeiro, cuide da sua ambiência. Ou seja, cuide de onde você está e seja estratégico e assertivo. Não se coloque em qualquer lugar. Segundo, esteja onde seu público está. Simples assim. Terceiro, conecte emocionalmente com o seu público. Ou seja, sirva. Escute e sirva. E quarto, seja sempre estratégico. Não é servir sempre. Não é servir. Vou mandar lá no grupo o resumo, tá? Não é servir sempre ao mesmo grupo. É ser estratégico. Mostrar valor. Mas isso tem um valor. Se você pode pagar, e eu não estou fazendo numa ONG, né? Então, até porque provavelmente a pessoa está gerando valor de outra forma em cima do seu trabalho, né? Então, insights. Vamos pra gente concluir a live. Cris, insight. Elineia, insight. Cuide da ambiência, esteja onde seu público tá. Conecte
emocionalmente e seja estratégico. Lembrando que esse resumo junto com o mapa mental estará no grupo da live, que está o link na bio. Tá? Então é isso, meus queridos. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que essa live consiga mudar a estratégia de você. Exato, você precisa ser intencional, Polly, em tudo que você for fazer. Intencional é diferente de ser interesseiro, tá? Uma coisa é eu ser intencional. Eu tenho 15 eventos para ir. Eu vou ser intencional para ir para onde meu público tá. Ou eu vou ser intencional para estar num ambiente, por exemplo, onde eu sei que a taxa de conversão é maior. Isso não quer dizer interesseiro. Quando você estiver naquele ambiente, sirva aquele ambiente. Propague, honre as pessoas que estão lá. Honre as pessoas que confiam no seu trabalho. Entendeu? Mostre o seu valor. Mas entenda até quando você está mostrando o seu valor ou até quando estão usando você. Entendeu? Já que você já mostrou o seu valor, então, agora, se você pode, pague por ele. Beleza? Então, que Deus honre a vida de vocês, que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor Jesus possa entrar na sua casa, fazer morada na sua família, nos seus negócios, que Ele te proteja da planta do teu pé ao fio de cabelo, que tu faça negócios prósperos, negócios com princípios, que a educação, a consciência sejam teus pilares e que tu possa sempre, quando está em contato com alguém, contribuir na vida dessa pessoa. Que Deus possa te dar clareza no teu caminhar, abrir as tuas portas de abundância e prosperidade e que tudo isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém. Até próximo sábado. Se alguém quiser saber mais sobre a mentoria guiar, é só chamar no direct. Nós temos aqui alguns mentorados, o Cris, a Erineia, a Érica. A mentoria guiar é um programa que não entra todo mundo. É um programa que a gente vai acompanhando você. Não quer dizer que você tenha o recurso para entrar, que você vai entrar. Você tem que estar no mesmo nível, a nível de querer, de ter garra, de ter princípios alinhados para caminhar conosco. É um programa onde a gente, de fato, mapeia toda a tua empresa, os teus sonhos, e a gente dá um diagnóstico e faz um programa de aceleração para que você monte um ecossistema com múltiplas fontes de renda. Trabalhamos seus processos, as pessoas e as mesas certas para você sentar. Tudo com a equipe de primeira qualidade. Mas lembre, nem todo mundo que quiser entrar vai entrar, porque a call é comigo. E eu seleciono no detalhinho as pessoas que já estão na frente do gol, as pessoas que já estão alinhadas, as pessoas que já têm sangue nos olhos, para que a gente, de fato, continue impactando a vida do maior número de pessoas. Se não é o seu momento, tá tudo bem. Todo sábado a gente tá aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. Todas as redes sociais a gente tem conteúdo. Temos conteúdos exclusivos toda terça e toda quinta no nosso canal, que são aulas mesmo de 20, 30 minutos, para que de fato a gente consiga transformar o seu negócio. Afinal, no frigir dos ovos, a única coisa que um servo de Deus quer é quando chegar na frente do Pai, ele diga, servo bom e fiel. O resto é vaidade. Um beijo, fiquem com Deus e até sábado.